Olá, irmãos. Vamos meditar na palavra de Deus e vamos iniciar lendo Romanos, capítulo 1, versículo 1. Mas antes eu gostaria de pedir desculpa aos irmãos, que estou tossindo bastante devido a essa tosse alérgica e em alguns momentos a meditação será interrompida. Romanos capítulo 1, versículo 1 diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Vamos orar. Nosso amado Pai Celestial, Todo-Poderoso, primeiramente pedimos o perdão pelos nossos pecados. Pai, nos perdoa tudo aquilo que temos feito, que tem transgredido os Teus mandamentos. Estamos aqui para pedir perdão. Somos gratos pelo perdão e pedimos a Tua bênção, Pai, sobre esta pequena reflexão e que a mesma venha nos ajudar no crescimento espiritual e andar segundo a Tua vontade. Pedimos ajuda, Senhor, porque estamos vivendo um momento muito difícil. Pedimos para que o Senhor venha deter a ação tão horrível desse vírus e que o Senhor ajude as pessoas, ó Pai, aumentando a defesa do corpo para que ninguém venha contrair esse vírus. Pedimos a proteção para a Tua igreja, para os nossos familiares e pedimos, ó Pai Celestial, que através do que está acontecendo as pessoas possam pensar a respeito do futuro eterno e se arrependam dos seus pecados e recebam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Pois em nome de Jesus nós oramos. Amém. Então, Romanos capítulo 1, versículo 1, foi o versículo que nós iniciamos a nossa reflexão. Eu gostaria de dar continuidade à nossa meditação a respeito do discipulado. E hoje eu gostaria de abordar esse tema, discípulo, um servo. Mas o que é um servo? Dentro do contexto bíblico, quer dizer escravo. Quando os escritores bíblicos se denominavam servos, estavam dizendo que eram escravos do Senhor Jesus Cristo. Todo discípulo do Senhor Jesus, ele deve ter esse sentimento de ser um servo do Senhor e estar pronto a obedecer o seu mestre. A partir do momento em que nós reconhecemos que somos pecadores perdidos, que estamos separados de Deus, e entendemos que o Senhor Jesus Cristo veio a esse mundo e morreu por nós na cruz, pagando pelos nossos pecados, e nós cremos nessa verdade, a partir de então, nos tornamos servos do Senhor. A partir daquele momento, nós devemos ter esse desejo, esse sentimento de estarmos prontos para vivermos debaixo do senhorio do Senhor Jesus Cristo. Diversas pessoas no Novo Testamento, elas fazem referência a si mesmo como servos do Senhor. Eu gostaria de mostrar alguns exemplos. O primeiro exemplo está aqui em Romanos capítulo 1, verso 1, que é o exemplo do apóstolo Paulo. Paulo aqui ele se apresenta como servo do Senhor Jesus Cristo. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Vejam bem, queridos e amados irmãos, antes de Paulo enfatizar a respeito do seu ministério, um ministério que foi muito importante para a igreja como de apóstolo, vejam que ele destaca o fato de ser servo de Jesus Cristo. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, o enviado do Senhor. Então, o destaque principal está em ser servo do Senhor. Era uma pessoa que estava pronto, em cada momento, em cada instante,
para fazer a vontade de Deus. Nós temos também o exemplo de Judas, que é o meio-irmão de Jesus Cristo. Em Judas, versículo 1, Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Note que Judas, ele não diz que era irmão do Senhor Jesus Cristo. Ele se denomina apenas como irmão de Tiago, que realmente era irmão dele, meio-irmão do Senhor Jesus Cristo. E a razão por que ele faz isso, porque Jesus Cristo para ele era seu Senhor. Ele estava ali para servir ao Senhor. Ele agora, como crente no Senhor Jesus Cristo, vivia debaixo do senhorio de Cristo, era um servo do Senhor, era uma pessoa que servia ao Senhor em cada momento, em cada oportunidade. Nós temos o exemplo também de um homem na igreja primitiva chamado Epáfras. E esse exemplo está em Colossenses, no capítulo 4, versículo 12. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Que belo exemplo! O exemplo de Epáfras. É um exemplo de crente que nós devemos seguir. Nós devemos, ou melhor, imitar. Era um homem dedicado à obra de Deus, à igreja local, um homem que se esforçava nas orações para que a igreja crescesse cada vez mais na graça de Deus. Como é bom ter pessoas assim na igreja, prontas a servir, determinadas, que quando há oportunidade, a pessoa está pronta para servir, é uma pessoa que nunca diz não, está sempre querendo fazer a vontade de Deus. Como é bom! Sabemos que são poucos aqueles que têm esta determinação, mas como é bom, como seria bom que mais pessoas dentro da igreja local tivesse esse sentimento, esse desejo que era de ser um servo, de estar ali em prontidão para fazer a vontade de Deus em qualquer momento, em qualquer circunstância. Nas Escrituras, nós observamos que Jesus Cristo foi o maior exemplo de servo. Em Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 5, fala a respeito disso. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Vejam bem, queridos e amados irmãos, a palavra de Deus nos exorta aqui no versículo 5 que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Qual foi este sentimento que o Senhor manda que nós tenhamos? No versículo 6 diz, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Vejam, ele não quis se aproveitar do fato de ser Deus em benefício próprio. Ele, mesmo sendo Deus, não se agarrou a isso. Ele veio pronto
para fazer a vontade do Pai, para dar a sua vida por nós. Mesmo sendo Deus, não foi dizer, olha, eu não vou fazer isso, eu não vou me humilhar. Não. Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. A Bíblia nos diz no verso 8, na parte A, que a si mesmo se humilhou. Ele, sendo Deus, veio a este mundo para servir. Ele não veio para ser servido. Chegou um momento que ele se humilhou ao ponto de fazer um trabalho de escravo, que foi lavar os pés dos discípulos. Um trabalho que era feito pelos escravos. Na parte B do verso 8 diz, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Vejam bem, queridos e amados irmãos, o Senhor Jesus Cristo, sendo Deus, ele se tornou obediente até a morte, e morte de cruz, que era a morte, a pena de morte no Império Romano para os piores bandidos. Jesus Cristo, inocente, se submeteu a esse tipo de morte de forma voluntária, por amor a mim e a você, para dar sua vida por nós na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ter a vida eterna, acesso à salvação. Que maravilha! Algo maravilhoso, que somente o nosso Deus, cheio de amor, fez por nós. Como a palavra de Deus nos diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Certa vez, o Senhor Jesus Cristo ele foi questionado por um intérprete da lei sobre servir o próximo. Essa verdade nós encontramos em Lucas, no capítulo 10, dos versos 25 a 37, onde encontramos esse homem questionando a Jesus sobre a questão de servir ao próximo. Disse: eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. Vejam, o propósito dele era pôr Jesus à prova. E disse-lhe: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Vejam bem, ele não foi com o propósito com humildade para falar com o Senhor Jesus Cristo. O objetivo dele era colocar Jesus à prova. Ele foi com essa pergunta: que farei para herdar a vida eterna? É interessante que a gente observa em vários lugares na Bíblia é que o judeu, e ainda hoje ele tem esse costume, de responder uma pergunta fazendo uma outra pergunta. E é o que nós vemos aqui no verso 26. Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? E a resposta do escriba, do intérprete da lei, está no verso 27. A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Vejam, ele resumiu os requisitos da lei como Jesus fez. Amar a Deus sobre todas as coisas, segundo, de acordo todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, e também amar o próximo como a si mesmo. Só que no versículo 28, vejam o que Jesus Cristo disse para aquele homem. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Vejam, Jesus Cristo mostrou aqui a promessa da lei, que se alguém pudesse cumprir, disse: faze isto e viverás. Só que o ser humano pecador não tem condição de cumprir toda a lei.
Somente o Senhor Jesus Cristo pôde fazer isso. E aquele homem, em vez de se humilhar nesse momento e dizer: Senhor, eu não posso cumprir, tenha misericórdia de mim. Não. O orgulho falou mais alto. No verso 29, ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Por que ele fez essa pergunta? Quem é o meu próximo? A opinião prevalecente naquele tempo entre os religiosos, os escribas, fariseus, era que o próximo das pessoas, o próximo deles, era somente os justos que eles consideravam justos, aqueles que eram religiosos, aqueles que procuravam fazer as boas obras. Para eles, naquele tempo, classes que eles consideravam pecadores, como os cobradores de impostos, as prostitutas, os gentios, os samaritanos, eram pessoas que deveriam ser odiadas, porque para eles eram inimigas de Deus, porque eles confiavam nas boas obras. E no versículo 30 em diante, aí o Senhor Jesus Cristo faz uma ilustração. Ele conta uma história para ilustrar, para explicar para aquele homem quem é o próximo. Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando semi-morto. Jesus fala a respeito de um homem que estava descendo da cidade de Jerusalém. Jerusalém fica na parte alta, com destino a Jericó, quando foi pego por salteadores, por ladrões. Pegaram aquele homem, não somente tomaram tudo que ele tinha, mas também açoitaram, bateram muito, deixando aquele homem quase morto. Aí Jesus Cristo fala de pessoas que passaram ali e viram aquela situação. E, primeiramente, o Senhor Jesus Cristo vai mostrar o exemplo de dois religiosos que por ali passaram. Primeiramente, ele cita o sacerdote. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Era de se esperar que um sacerdote, como um homem que se dizia conhecer a Deus, religioso, ele iria ali pegar aquele homem e fazer alguma coisa. Mas ele não fez, passou de largo. No verso 32, semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Aquele levita, aqueles que cuidavam das coisas sagradas, também religioso, não atendeu aquele homem. Agora vejam a pessoa que menos eles esperavam, porque eles odiavam os samaritanos. Versículo 33. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. Aqueles que eles odiavam, que tinham como uma raça imunda, devido à mistura de judeu com gentio, esse foi o homem que teve compaixão daquele homem que estava ali caído, estava semi-morto, e deu total atenção a ele. Teve compaixão. Versículo 34. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. Levou o homem. Não somente deu atenção ali, mas levou aquele homem, seu animal,
e até a hospedaria, e ali cuidou dos ferimentos daquele homem. Mas não ficou somente nisso. No dia seguinte, tirou 2 denários, ou seja, o dinheiro que dava para pagar 2 dias de serviço braçal naqueles dias, e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e, se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Disse: olha, está aqui os 2 denários, e se o gasto for uma proporção maior, olha, é só anotar aí que eu vou indenizar, eu vou te pagar quando eu voltar. Agora, no verso 36, o Senhor Jesus Cristo faz uma pergunta, para que aquele homem pudesse entender quem realmente é o próximo. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Olha, amados, o homem reconheceu nesse momento que o próximo foi aquele que usou de misericórdia. E Jesus Cristo disse: vai e procede do mesmo jeito. Ou seja, o próximo é todo aquele que o Senhor nos dá a oportunidade de servir. A resposta de Jesus é uma resposta que deixa claro que cada um tem a responsabilidade de ser um próximo, especialmente daqueles que estão em necessidade. Então nós devemos se compadecer, fazer algo, o bem ao nosso próximo, com o propósito não de aparecer, não de ser visto, mas para glorificar a Deus, glorificar o Senhor, para que Deus seja glorificado através daquela oportunidade. Deus nos dá a oportunidade para nós servir ao nosso próximo. E quando Deus dá essa oportunidade, nós devemos servir para a glória dele. A Bíblia, irmãos, nos dá diversas instruções sobre o serviço cristão nas mais diferentes áreas. Por exemplo, Deus nos dá a oportunidade de nós servirmos na igreja. Em Gálatas, no capítulo 5, verso 13, diz: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede, vejam uma ordem, antes servos uns dos outros pelo amor. A identidade do cristão é o amor. O cristão, o crente em Jesus Cristo, ele é conhecido das pessoas lá fora pelo amor. É através do amor que as pessoas podem ver a grande diferença na vida de um cristão. Nós devemos ter isso em mente, de estarmos prontos para sermos servos uns dos outros. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 10, ele diz: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé, ou seja, aos domésticos da fé, aos nossos irmãos. Então, queridos e amados irmãos, nós devemos orar, pedir a Deus, que Deus nos dê oportunidade de nós servirmos uns aos outros. E quando Deus nos dá a oportunidade, nós devemos estarmos prontos para ajudar uns aos outros. Amados, também o Senhor nos dá a oportunidade de servirmos também no trabalho. E é uma responsabilidade que nós temos. Deus nos dá instrução para nós, que no trabalho nós devemos servir para a glória de Deus. Efésios capítulo 6, versículos 5 e 6.
Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com tremor e temor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Talvez você já trabalhou em algum lugar em que as pessoas só gostam de fazer o serviço correto quando o patrão está por perto, somente à vista. Não é para fazer assim o crente em Jesus Cristo. Ele deve servir ao seu Senhor, ao seu patrão, como ele serve a Cristo, com sinceridade, de todo o coração, fazendo como estivesse fazendo para o Senhor, porque esta é a vontade de Deus para as nossas vidas. O crente deve dar um testemunho perante os de fora, no trabalho, de uma forma que ele seja diferente em relação ao trabalho. Também, Deus nos dá instruções para nós servirmos na nossa casa. Em 1 Timóteo capítulo 5, verso 8, diz: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Infelizmente a gente vê muito isso hoje. Pessoas que desprezam seus entes queridos, os seus pais, e vivem à custa dos seus pais, e não estão nem aí. O crente em Jesus Cristo, ele precisa tomar muito cuidado para não desprezar os da sua família, para servir, que sirva de testemunho, para que, se tem alguém que ainda não conheça Jesus Cristo, ele possa também vir a se arrepender de seus pecados e colocar sua confiança em Cristo para ter o perdão e a certeza da vida eterna. Queridos, Deus nos instrui também e quer que nós sirvamos as pessoas através da pregação do Evangelho. Para isso nós temos que seguir o exemplo do Senhor Jesus Cristo. Em Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 35, diz: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Jesus Cristo estava ali, ele percorria aquelas cidades e ele pregava o evangelho do reino, as boas notícias para aquelas pessoas. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Vejam, Jesus Cristo teve compaixão daquelas pessoas. Assim como Jesus Cristo teve compaixão daquelas pessoas que eram aflitas, que eram como ovelhas sem pastor, pessoas que estavam servindo a religião, pessoas que estavam totalmente fora da vontade de Deus. E Jesus, vendo aquela situação, porque a maneira como eles estavam servindo a religião, e a religião não salva ninguém, estavam caminhando a passos largos para a perdição. E Jesus teve compaixão dessas pessoas. E então se dirigiu aos seus discípulos, ele disse: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. São poucos aqueles que pregam realmente a sã doutrina. E ele diz: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Nós devemos orar, irmãos, para que Deus mande trabalhadores para a sua seara. Nós precisamos, como servos de Deus, termos compaixão dos perdidos, para nós servirmos a eles, levando as boas novas da salvação. E você pode fazer isso na sua casa. Estamos no isolamento social, mas muitos de nós temos a oportunidade de distribuir um folheto para alguém que vem deixar a mercadoria. Também Deus nos dá a oportunidade
de nós usarmos hoje a tecnologia, as mídias sociais, para espalharmos versículos, para que as pessoas possam ler. E através da leitura da palavra de Deus, um dia elas possam crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E venham confessar o Senhor Jesus Cristo. Pois a palavra de Deus diz: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. E é isso que as pessoas necessitam. E nós temos a oportunidade de servi-las, levando estas boas notícias, as boas novas, que Deus enviou seu Filho Jesus Cristo, que pagou pelos nossos pecados, pagou toda a nossa dívida. E agora é preciso a pessoa reconhecer que é um miserável pecador, que está perdido, pois a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus, e devem confiar, colocar sua confiança em Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador. Que Deus nos abençoe, que nós possamos sermos discípulos, servos, prontos a servir o nosso Senhor.